assim que eu terminei o vídeo da semana passada, como eu disse, meu dia tinha se findado porque eu só trabalho no meu carro um dia por semana. Mas depois que eu terminei o vídeo, eu olhei pra minha trava antiga e falei assim, mano, eu vou desenhar, vou fazer alguns moldes para começar a fazer para já deixar adiantado. Aí, a partir desse desenho aqui que eu já tinha mostrado para vocês, né? Eu fui lá e fiz um primeiro molde dessa peça aqui. Aí eu fiz um molde da segunda peça, que é essa peça aqui. E fiz um molde da terceira peça, que é essa peça aqui. Beleza. Aí eu falei, já consegui fazer o molde, foi até que rápido. Então a gente pode começar a preparar o material para fazer a nova trava. Aí eu fui e fiz essa peça aqui, que são duas, tá aqui. Depois eu fui e fiz essa peça aqui, que é essa daqui, e fiz essa peça aqui. Então todas as peças eu fabriquei elas depois que eu terminei o vídeo. Foi uma questão aqui de meia hora, uma hora no máximo. Eu fiz todas as peças. Essa daqui vai ser a mais grossa, que essa aqui vai ser o gatilho, e essa daqui vai ser a alça que vai prender naquela parte que prende lá na carroceria, certo? Agora o processo de construção dessa daqui, de acordo com o da Dacom, de acordo com o modelo que eu tenho da Dacom, é um processo irreversível. Depois que a gente fizer a montagem, não tem como desmontar. Então tem que montar certinhas para que eu não tenha problemas depois na hora de colocar as peças no lugar lá no carro. A gente conseguiu chegar aqui num resultado muito próximo da trava da capota do carro da Dacom. Eu fiz aqui essa fechadura, aliás, desculpa. Eu só fiz uma, eu tenho que fazer pro outro lado agora, mas primeiro eu vou testar essa aqui no carro, a gente vai montar lá no carro. E qual que foi o processo que eu utilizei aqui. Deixa eu virar ela aqui de lado para vocês verem. Aqui vocês conseguem ver bem direitinho a posição dela. Isso aqui é a parte onde vai preso na estrutura da capota. Isso aqui vai prender no gancho que tem no teto do carro. E esse aqui é a alavanca que a gente puxa para fazer ela fechar. Quando ela estiver fechada, ela vai ficar nessa posição, desta forma, certo? Então vamos lá. Essa barra central aqui, eu usei um pedaço dessa barra aqui, ó, certo? Eu cortei ela em perfil, cortei de acordo com o desenho, com o molde. Como vocês podem ver que ela tem um certo ângulo. Eu cortei desta forma e depois eu retrabalhei ela com a lima para ela ficar bem redondinha e com um bom acabamento, certo? Então essa parte aqui do meio eu fiz com um pedaço dessa barra aqui, certo? Agora essa parte aqui da lateral, que ela é um pouquinho mais fina, eu fiz com um pedaço dessa barra aqui, ó. Vocês podem ver que tem um corte aqui em ângulo. E depois eu fiz o mesmo processo, que eu retrabalhei ela com a lima para ela ficar com um bom acabamento e bem lisinha. Depois eu vou ter que pintar ela com alguma tinta que seja muito resistente aqui, bem forte, porque vai ser uma peça de manuseio. Essa parte pretinha aqui, ó, é um pedaço dessa mangueira aqui. Ela é uma mangueira de sistema de combustível, uma mangueira de Decalon. E ela, quando ela tá em tamanho bem grande, ela é bem flexível, ela faz voltas grandes. Mas quando ela tá pequenininha assim, ó, e a gente corta um pedaço bem pequeno, como é aqui, por exemplo, aqui dentro e aqui dentro, nessa parte aqui, ó, que ela tá servindo de calço, e como ela tá servindo como serviço de bucha aqui, fazendo um serviço de bucha, ela fica bem dura e bem resistente, ó. Tô forçando com os dedos, ó. E ela fica bem dura e bem resistente. Então ela aqui me serviu muito bem. E eu coloquei até por acaso aqui, porque a princípio eu não queria fazer do jeito que eu fiz aqui, assim, ó. A base, ó, esses pinos que seguram as peças. Eu ia fazer com soldagem e depois desbastar. Mas aí eu coloquei por acaso, até porque aqui no meio
eu tinha feito essas buchas com pedaços de cano de alumínio. E aí quando eu fui bater os dois pinos aqui, que são pedaços de parafuso 8.8 de dureza, ele formou essa cabeça. E aí me deu a ideia de fazer todos assim, porque daí eu não precisaria envolver com soldagem. E aí eu optei por colocar esse pedaço de mangueira aqui dentro e ele fez o papel de bucha. E aí, batendo de incum, eu apoiei uma base sobre um pedaço de ferro que eu tenho ali. Aí eu apoiei em cima e bati aqui em cima com o martelo. E aí ele foi fazendo essas cabeças e virou esse pino aqui dentro. Para tirar isso aqui tem que cortar agora. Ele não sai mais. Ficou um bom trabalho, eu gostei bastante. Essa parte do pino aconteceu por acaso. Eu não planejava fazer assim, como eu disse. Eu queria fazer como um ponto de solda aqui e depois fazer o desbaste. Mas assim ficou muito melhor e muito mais fácil de trabalhar. Então o que tem aqui de acabamento é essas mangueiras de Tecalon. As bases que eu fiz aqui. O material que eu usei, isso daqui vai servir para fazer uma outra dessa, e essa base aqui vai servir para fazer mais duas dessas. Esse pedaço aqui, essa peça é um pedacinho de metalon, é um pedaço de ferro que a gente usa, que o pessoal usa para fazer portão. Ele é bem resistente e tem as paredes aqui do material bem larga e bem grossa, e ele é bem resistente. Então ele me serviu aqui muito bem e até do ângulo certo que eu preciso. Aqui os dois furos para prender na carroceria, na capota, desculpa, na estrutura da capota, beleza? Então agora eu vou montar isso aqui na capota, fazer a nova estrutura na capota para segurar esse, fazer o gancho para colocar lá no teto, vou montar no lugar e vou observar se existe realmente a necessidade de cortar a travessa lá dentro do carro para fazer um reforço, para que quando essa parte pegar no gancho, quando puxar, não forçar a travessa e não estressar a peça. Bom, galera, a gente conseguiu aqui fazer o novo suporte. Esse aqui é o novo suporte. Eu tive que fazer esse reparo aqui na lateral. Aliás, essa peça inteira eu construí ela de novo. Isso aqui é para dar sustentação, porque eu montei a parte de baixo e quando eu fechei aqui a trava, ele fez com que essa peça levantasse. Então estava forçando, fazendo esse movimento. Aí eu coloquei esse reforço aqui na lateral e o problema foi resolvido, certo? Agora a gente vai ver. Eu já testei, eu e o Diego a gente já testamos aqui, então a gente já sabe. Mas vocês vão ver agora como é que tá funcionando aqui, ó. Diego, tá conseguindo pegar direitinho? Sim. Vou encaixar aqui embaixo e a gente vai puxar aqui, ó. Isso significa que tá fechando com perfeição e com a pressão que a gente queria. Então, o problema na trava, a gente conseguiu resolver. Tá funcionando, tá do jeito que eu queria. Que no outro vídeo a gente falou lá que a outra trava não estava funcionando direito e estava fechando só uns 50%. Essa tá fechando muito bem. Diego, mostra aqui em cima, por favor, a borracha. Dá pra ver aqui a pressão que ela exerce sobre a borracha, fazendo o fechamento. Fica aí, Diego, que eu vou abrir ela, ó. Certo, galera? Então eu vou fechar aqui de novo. Tá fechando com bastante pressão e o problema da trava a gente conseguiu resolver. Agora o próximo passo que a gente vai ter que fazer é uma segunda trava para o outro lado. E eu vou seguir o mesmo procedimento que eu fiz aqui. Construir a fechadura, a trava, desculpa. E aí depois a gente vai construir o novo suporte, colocar no lugar lá. E ela tem que exercer a mesma pressão. Mais uma vez. Tá aqui a travinha, ela fica assim, quando ela vai ficar solta. Só prender aqui embaixo e travar. Esse barulho que vocês escutam é essa trava batendo aqui no parafuso. Não existe a possibilidade dela abrir. Somente se eu forçar ela para baixo ela vai abrir. Então, tá fechando e fechando muito bem. Isso daqui era assim que veio daqui. Essa parte interna aqui, ó. Eu cortei as laterais, tirei o meio, desbastei. Depois eu retrabalhei essa parte toda aqui com a lima. E depois uma lixinha 150 aqui em cima para polir. No decorrer do vídeo vocês vão saber por que é essa peça aqui está sendo fabricada. Quando eu fiz essa peça aqui, que é a parte vamos dizer assim, a alça que a gente puxa para fazer o fechamento da capota lá na trava, com a trava, eu cometi um erro.
Até o final do vídeo vocês vão entender por que eu estou fabricando essa peça para ser colocado junto com essa outra aqui, que é a alça que puxa a trava para fazer o fechamento da capota através da trava aqui. Bom, galera, deu um pouco de trabalho aqui, mas a gente conseguiu finalizar as duas travas da capota. Agora eu vou explicar algumas coisinhas aqui. Agora há pouco, na parte passada, eu falei a respeito desse acabamento aqui em específico, e eu vou explicar por que eu tive que fazer esse acabamento aqui. Eu já pretendia fazer um acabamento na ponta, mas não desta forma aqui. Por quê? Por que eu fiz esse acabamento? Quando eu fiz essa peça interna, que é o gatilho, vamos chamar assim, eu esqueci de contar. Eu fiz ela até aqui, ó, na parte do desenho. Então eu esqueci de contar que aqui dentro também existe mais um pedaço, e ela ficou muito curta. Se eu fosse colocar o acabamento que eu pretendia pôr, que até então eu não sabia qual seria, mas que eu sabia que eu iria fazer um acabamento para a ponta do gatilho. Esse acabamento teria que acontecer daqui para cá, então ela ficaria mais curta ainda. E quando eu percebi que eu tinha cometido esse erro de descontar, aliás, de acrescentar esse trecho aqui para que eu pudesse fazer uma rosca e depois encontrar alguma coisa nesse formato que tivesse uma rosca interna e rosquear na ponta, que foi que eu tomei a decisão de fazer esse acabamento aqui. Como vocês viram aí agora há pouco, eu mostrei o trecho, a peça da onde eu tirei isso daqui. Eu simplesmente limei as rebarbas e depois aqui a gente fez um acabamentinho com a lixinha 150 aqui para dar uma melhorada no aspecto. Ele tá sujo aqui porque a gente tá tem marca de caneta aqui de marcação, mas a gente tava manuseando ele para fazer. Então foi por isso que eu decidi fazer esse acabamento aqui. Aqui dentro tem mais ou menos isso daqui, dessa peça que encaixou aqui dentro. Então tem mais ou menos esse comprimento aqui dentro, e aqui esse puxador, vamos dizer assim. Eu tinha umas tampinhas de plástico que eu comprei para um outro projeto, mas aqui ela me serviu também muito bem e fez o acabamento aqui. Então essa alavanca aqui, além de eu conseguir fazer o acabamento, resolver aquele problema que eu esqueci aqui de aumentar, que era a parte que iria encaixar o acabamento, que eu teria que comprar ou procurar alguma coisa que coubesse aqui no projeto. Com essa parte do alumínio aqui, com essa alavanca, eu consegui que ela ficasse maior e ficou mais fácil e mais prático ainda o fechamento da capota através da trava com esse prolongador aqui, vamos dizer assim. Então aqui a gente conseguiu um bom trabalho, conseguiu resolver o problema que tinha aqui e ainda conseguiu melhorar a empunhadura para fazer o fechamento da capota lá. Beleza? Uma parte que eu troquei foi essa parte aqui, ó. Esse trecho, a parte onde é colocado aqui o pino que segura a parte central. A princípio, quando no começo do vídeo eu mostrei, era essa peça aqui, ó. Certo? Eu tirei de um pedaço de metalon, que é um material que se usa para fazer portão. Mas ela é muito... não que ela seja ruim, ela serviu muito bem, mas eu tinha que colocar duas buchas aqui entre essa parede e a parte central aqui. Eu tinha que colocar duas buchas. E a princípio eu fiz assim mesmo. Mas depois eu tomei a decisão de refazer a peça. Eu tenho um outro pedaço aqui da peça, de um metalon também, mas a parede desse daqui é mais grossa do que essa daqui, ó. Então ficou mais reforçado, e eu peguei duas chapas mais grossas e fiz a soldagem aqui, o desbastar, dei um acabamentinho aqui para ficar com um desenho similar dos dois lados, e aí eu consegui uma parede mais grossa e eu não preciso colocar mais aquelas buchas aqui dentro para fazer o distanciamento, porque essa aqui é mais larga e essa aqui é mais fina. A única coisa que eu pus aqui dentro foi duas arruelinhas, arruelas molas, aquelas que são meio curvadinhas, bem fininha, só para ela tirar o joguinho que tinha aqui dentro, mas
não limitando aqui a movimentação da peça e nem fazendo com que ela ficasse travada ou presa, certo? Então a gente conseguiu resolver bastante coisa aqui do primeiro projeto até o projeto final aqui. A gente mudou bastante coisa, mas a gente conseguiu corrigir muita coisa. Aqui dentro continua aquela parte de bucha da mangueira de, de, de combustível que eu mostrei para vocês. E a única parte que eu fiz a soldagem foi aqui na ponta. Eu troquei o pino aqui, ele era um pino mais fino, eu coloquei um pino mais grosso, porém a parede aqui ficou mais fina, porque eu tive que alargar o buraco. Aí eu alarguei o buraco, desbastei a ponta e aí soldei as duas peças e fiz o acabamento aqui, o desbaste, para que ficasse com um bom acabamento e ficasse com um desenho similar dos dois lados, certo? Depois uma lixinha, um trabalho de desbastar aqui para ela ficar mais ou menos polida. E aqui então nessa parte a gente conseguiu resolver também o problema. É a única parte que teve que eu fiz a soldagem. Além daqui de cima para construir a peça, mas aqui também seria um pino igual a esse, mas a gente fez com solda aqui e ficou com um bom acabamento. Então essa parte da trava aqui a gente conseguiu resolver. As duas estão prontas. Eu só preciso fazer lá na estrutura do carro, na estrutura da capota, o outro suporte para segurar a trava aqui do lado direito, que eu não fiz ainda. Mas esse é o processo, essa parte vai ficar pro vídeo aí da semana que vem. Como eu disse para vocês, eu só trabalho um dia no meu carro, então e essas travas aqui elas tomaram praticamente muito tempo mesmo, praticamente o dia todo para fazer as duas travas aqui, porque você tem que fazer, colocar no lugar, verificar medidas, coloca no lugar de novo, verifica medidas, vê o fechamento, para você saber que está no caminho certo e que o seu trabalho tá fluindo e você vai alcançar seu objetivo. Senão você pode chegar no final e ver que tem que desmontar tudo de novo e aí refazer e começar tudo de novo. Então, tomou o dia inteiro e eu não consegui fazer nem aquela parte que eu disse que ia encapar na estrutura da capota, fazer o acabamento dela com material lá, e não consegui fazer o outro suporte. Mas isso aí no vídeo da semana que vem a gente faz e mostra pra vocês. Ontem eu fui comprar esses parafusos aqui, ó. É com esse material que eu faço esses pinos aqui, ó. E desde a semana passada, aliás, desde o episódio do carro do Johnny, quando a gente estava procurando o pé de coluna, que eu venho sofrendo, vamos dizer assim, com um tipo de problema que eu creio que não sou só eu que sofro essas coisas, mas a grande maioria das pessoas é assim, sofre esse problema, o mau atendimento das pessoas. Vocês que acompanham o canal, que assistem os vídeos, que prestam serviço para outras pessoas, eu sei que o Everton Cunha lá de Curitiba, Everton, um grande abraço para você. A gente vai terminar seu passatão, eu te ajudo e a gente vai fazer esse carro ficar muito bom para você andar com seu filho, beleza? Grande abraço para você. Eu sei que o Everton trabalha lá, ele tem uma gráfica e eu sei que ele trabalha com pessoas. Dê um bom atendimento às pessoas. Essas pessoas que compram na sua loja é que fazem o seu comércio e o seu trabalho seguir em frente. Se a pessoa entrar lá para gastar R$ 2.000 ou R$ 2, tenha o mesmo atendimento com as pessoas. A maioria das lojas que tem aqui perto da minha casa, o atendimento é péssimo. Infelizmente eu tenho que falar isso, porque se eu posso corrigir alguma coisa, eu tenho que começar em mim mesmo. Começar em mim. As pessoas falam muito de mudar o país, mas o principal, que é começar a mudar por si próprio, a si próprio, aliás, não acontece. Então, até me desculpem, vocês que estão vendo esse final do vídeo, o meu desabafo. Deem um bom atendimento às pessoas, porque essas pessoas que vão entrar na sua loja para fazer uma compra de R$ 2 ou de R$ 2.000, elas é que vão fazer o seu comércio prosseguir e o seu trabalho render. Então, deem um bom atendimento às pessoas, porque aqui perto de casa é triste, mas é lamentável triste e lamentável na realidade. Saber que aqui perto eu não encontro nenhum lugar que o atendimento seja honesto, seja digno. Para comprar esses parafusos aqui ontem,
foi um sacrifício medonho. Parecia que a pessoa não queria me vender porque eu só iria comprar parafusos. Eu questionei o valor de quanto estava ficando a minha compra, e a pessoa simplesmente disse: ah, eu tenho que entrar em todo o sistema, e deu um monte de desculpas lá. Aí eu finalizei, eu ia comprar mais coisas, mas eu comprei os parafusos, o que eu precisava, finalizei a compra e deixei a loja. Infelizmente a gente passa por isso. Eu procuro fazer o melhor atendimento que eu posso. Se a pessoa me perguntar qual tipo de parafuso ou como constrói um carro, eu vou responder com a melhor das intenções. No que eu puder responder, eu vou responder. Porque, na minha opinião, eu prezo muito o bom atendimento. Qualquer coisa, qualquer que seja a informação que a pessoa necessite, se eu tiver, eu vou passar. Beleza, galera? O que depender de mim, vocês vão ser muito bem tratados. Beleza? Me desculpem para fazer esse desabafo, mas eu precisava falar. Se vocês, como eu disse, se tem alguém aí que trabalha com o público, dê um bom atendimento a essas pessoas. Beleza? No vídeo de hoje eu procurei mostrar bastante os erros que eu cometi para construir aqui a trava da capota, porque isso foi uma coisa que eu procurei bastante quando eu comecei a fazer o meu carro. Vídeos concluídos, vídeos com a peça assim, depois pronta e já posta no lugar, a gente acha bastante. Mas um que mostra o começo, o meio, o erro, a correção do problema, a finalização da peça, sabendo que ela passou por várias etapas até poder ser considerada concluída, eu encontrei pouquíssimos. E mesmo assim não todos e nem todos com todas as informações que a gente precisava. Por isso que eu mostro sempre quando eu erro, quando eu acerto, para que a gente tenha um parâmetro e que as coisas não vão sair do começo até o final simplesmente acontecendo, tudo dando certo e chegando no objetivo em meia hora. Não. Acontecem erros, você tem que rever o projeto, tem que refazer o projeto, e muitas coisas, às vezes no meio do caminho, tomam outras direções e outras medidas para que o trabalho possa ser concluído. Beleza? Então, se vocês tiverem dúvidas, deixa aí na descrição do vídeo que a gente vai responder. O que eu souber, o que eu puder sanar de questão que vocês tenham, perguntem que eu vou responder, eu vou falar para vocês. O que tiver nas minhas mãos de respostas, eu passo para vocês. Beleza? Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha aí pra gente. Isso ajuda a divulgar bastante o vídeo e às vezes pode ter uma outra pessoa aí precisando dessas informações. Beleza? Muito obrigado. Na semana que vem a gente volta aí com mais um vídeo do nosso Passat Dacom. Grande abraço e até semana que vem.